Ele foi autor, poeta, editor, crítico literário e um dos primeiros contistas da América, além de ter inventado um novo gênero dentro da ficção. Eu estou falando de Edgar Allan Poe, o mestre do macabro. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o criador de O Corvo e o Gato Preto, vem comigo. O mistério, o pavor e o terror parecem ir além de suas obras, ganhando aspectos reais em seu olhar enigmático. Com uma vida conturbada, o abandono do pai e a morte precoce da mãe, além de uma porção de tragédias presentes em sua vida, parece que a literatura gótica lhe serviu como uma luva para que ele libertasse seus monstros e fantasmas macabros. Edgar era esse sujeito com um olhar desesperado, à procura de algo definitivamente não natural. O ano era de 1809, a cidade natal, Boston, Massachusetts. Qual é a trajetória que transformou um menino esquisito num dos maiores nomes da literatura mundial? O que existe por trás desse olhar? Tristeza? Angústia? Perturbação ou simplesmente maldade? Edgar Poe é adotado pelo casal Allan e o criou numa rígida educação, e graças a eles Edgar, agora Allan Poe, pode ter acesso aos estudos na Europa. Mas essa relação não era boa o bastante, como vocês podem ver no podcast que eu apresentei, chamado Noite Sombria, número 1, Noite Sombria, digita lá, aqui no canal mesmo. E por eu já ter abordado a vida do escritor nesse vídeo anterior, agora eu quero falar um pouco sobre alguns de seus contos que particularmente me perturbam até hoje. Conto número 1. Ligeia. Ligeia é um conto do início do século XIX e traz a história dessa incrível mulher descrita nas primeiras frases. Bom, o narrador se preocupa em dimensionar o tamanho da magnificência de sua amada. E então ele fala aquela esplêndida, inteligente, bela, a tal ponto que ele diz não recordar de nenhum fato anterior da sua vida, da vida da moça, né, que era o nome da sua família, até que ele a perde. Então começa a segunda parte do conto. E é interessante que você ouça a obra original para ter a real sensação da construção desse personagem de Ligeia, principalmente do narrador. E sobre Ligeia há uma intensidade singular de pensamento. No caráter, na ação, na palavra, talvez fosse o resultado, ou talvez um indício dessa gigantesca capacidade volitiva, que durante nossa longa relação havia de dar outras provas de existência. E esse narrador retorna à sua vida, viaja, passa um tempo viajando e quando volta, resolve que a antiga casa dele, que ele vivia com Ligeia, não suporta mais a existência futura. E então ele compra um prédio e começa a decorar de forma suntuosa, lúgubre, sombria, tudo como uma forma de relembrar na sua amada que havia partido. Passa um tempo e ele conhece outra pessoa, ele se apaixona e casa novamente. Ele se casa com Rowena e aí começa a ocorrer coisas muito sinistras ligadas à sua antiga amada e finada esposa. Gente, vale muito a pena, o final é de explodir a cabeça, é incrível, Ligeia. Conto número 2. Os Dentes de Berenice. Esse conto é para quem tem nervos de aço, para quem não tem medo do macabro, do funesto e consegue suportar uma narrativa que flerta com o extremo. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos na minha mansão paterna. Entretanto, crescíamos de modo diferente. Eu com problemas de saúde, afundado em tristezas. Ela ágil, graciosa, transbordante de energia. E então, tudo é terror e mistério, e uma história que não deveria ser contada. Uma doença fatal, uma doença. Egeu, que até então era um rapaz doentio, cheio de manias, as manias, monomanias, para falar a verdade. E Berenice, ao contrário, transbordava alegria, era alegre, esplêndida, uma fonte de energia.
até que as coisas mudaram. Eu os via agora mais nítidos do que os vira até então. Os dentes estavam aqui e ali, em qualquer lugar, invisíveis e palpáveis diante de mim, longos, estreitos, excessivamente brancos, com os lábios pálidos, retorcendo-se sobre eles. E então veio a fúria total de mim, a minha monomania. Sim, a monomania de Egeu se voltou para os dentes da sua noiva, agora sua noiva, né? Eles estavam prestes a se casar, porém a paixão do narrador já não era mais Berenice, e sim os seus dentes. E é claro que não vou contar aqui como termina o conto, mas você consegue imaginar até onde um ser humano privado da sanidade consegue chegar para atingir um objetivo insano. Conto número 3. O Diabo no Campanário. Esse conto contém alguns elementos que particularmente me deixam de cabelo em pé. Uma cidade pequena, isolada, com costumes, digamos, no mínimo excêntricos, para não dizer assustadores. Você já assistiu aquele filme A Vila? Toda a gente sabe, de um modo geral, que o lugar mais belo do mundo era o burgo holandês de Vondervoortmidt. As casas são muito parecidas e todo o mobiliário oferece o mesmo modelo. Existem apenas duas grandes paixões nesse vilarejo: os seus relógios e os seus repolhos. Em Vondervoortmidt, é um fato delituoso modificar a ordem das coisas. Nessa cidade, os moradores são muito parecidos uns com os outros, até de uma maneira mórbida. Assim como as casas também são parecidas, e a profunda fixação que todos têm pelos relógios da cidade. Tudo o que eles fazem, o fazem com o relógio na mão, sempre olhando para o campanário, que é o relógio principal do vilarejo. Não há nada tolerável fora de Vondervoortmidt. Devemos ser fiéis aos nossos relógios e aos nossos repolhos. Cara, essa fixação pelo horário, pelo relógio, pelos repolhos, é algo que no decorrer do conto começa a assustar de verdade, porque você vai percebendo que, apesar do narrador dizer que não há lugar mais belo no mundo, alguma coisa tem de muito errado nesse vilarejo. O grande relógio tem 7 quadrantes, um em cada uma das faces do campanário. Um homem é o encarregado do campanário, e sua única tarefa é velar por aquele relógio. Até que um dia um indivíduo risonho despontou no alto da montanha para fazer mudar todo o panorama do vilarejo. Não, esse conto me deixa aterrorizado. Ele é macabro e existe dentro dele uma violência que eu não consigo explicar. Mas o diabo no campanário tem um teor de uma maldade sarcástica, irônica. Uma maldade com um riso nos lábios, sabe? Conto número 4. O Gato Preto. O Gato Preto é o conto mais conhecido de Edgar Allan Poe. É um clássico e traz dentro dele uma porção de elementos aterrorizantes. Tínhamos peixes, pássaros, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Então aqui você tem um narrador que já está no leito de morte, ele fala aqui que amanhã vai morrer ou pode morrer amanhã, e ele quer contar a sua história macabra, a história da relação dele com o seu gato preto. E aqui, galera, eu posso falar para vocês, foi uma relação no mínimo infernal. Não estou mais certo da existência da minha alma do que do fato que a perversidade é um dos impulsos mais primitivos do coração humano. E foi este anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal que me forçou a continuar
e finalmente consumar a maldade que infligia ao inofensivo animal. E essa relação entre o narrador e o seu gato é que nos dá o tom do conto, porque ele vai e volta nesse sentimento de repulsa causado por elementos externos, como o seu alcoolismo, a dificuldade que ele tem de lidar com a própria raiva. Gente, esse é um conto desesperador e tem um final que com certeza você não vai esquecer. É um daqueles contos que a gente não esquece nunca. 5. O Corvo. E para fechar o top 5 dos contos para iniciar aprofundamento na obra de Edgar Allan Poe, eu escolhi não um conto, mas um poema narrado chamado O Corvo. Era no frio dezembro, eu bem me lembro, e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, que hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. E por que essa amada que ele está querendo esquecer hoje entre hostes celestiais? O que aconteceu com ela? Por que ela não tem mais nome aqui jamais? A gente está falando de Lenora. Não é a amada aqui mais porque o eu lírico, como ele mesmo já diz, ela morreu, né? E quem vai trazer notícias do além-túmulo para esse ser perdido no meio da noite? O Corvo. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, o velho corvo emigrado, lá das trevas infernais. Dize-me, qual o teu nome, lá nas trevas infernais? E o corvo disse, nunca mais. É que esse é um dos poemas mais conhecidos do mundo. Ganhou homenagens nos mais diversos países e culturas e virou até desenho dos Simpsons. Tem um episódio do Corvo. Ganhou tradução de nomes célebres da literatura mundial, como Fernando Pessoa era fã de Edgar Allan Poe. Machado de Assis também era fã de Edgar Allan Poe. E aqui tem a gravação desses dois poemas, comparando as duas traduções do Machado e do Fernando Pessoa. Vale a pena ouvir e conhecer O Corvo nessas duas traduções na voz do tio aqui. E aí, o que acharam desse pequeno guia de início aos que estão chegando agora e se perguntando quem é Edgar Allan Poe, por onde começar? Tem muitos outros contos que são formidáveis e se vocês quiserem, deixem aí anotado, comentado no canal, que eu faço um outro vídeo comentando outras histórias, mais 5 contos desse escritor incrível. Eu poderia falar aqui de 50 contos que eu já narrei dele, que influenciaram tanta gente. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para o nosso canal, até para você ficar por dentro das novidades dos contos literários. Dá trabalho de fazer isso aqui, rapaz. É eu que faço a iluminação, edição, roteiro e com uma mão só, que a outra está machucada. Essa é a boa. Tchau.